students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because you are here with me. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês e nós vamos iniciar falando do objetivo da aula, que é compreender e utilizar conectores, indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva. E o que você sabe sobre os conectores? Já ouviu falar de conectores? E você já estudou sobre eles? É isso que nós vamos falar nessa aula. E para isso você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e a sua senha, vai em cursos, que fica logo ali acima, na barrinha de cima, curso. Aí você vai clicar em app e recursos, que aparece na abinha. Vai mover a tela ali para você localizar o Lab de Gramática, que é o laboratório de gramática. Vai clicar nele. Quando você clicar, você vai novamente rolar a tela até você encontrar Sentence Formation. E aí você clica em começar. Vai rolar a tela novamente até você encontrar Conjunctions and but or so. E aí quando você encontrar, né, essa parte, você vai clicar em Start Lesson e começar, ok? Se você tem acesso à plataforma, você pode fazer isso já, localizar essa página e deixar prontinho aí para você fazer as atividades juntamente conosco. Se não, você vai acompanhar a aula e responder as atividades no seu caderno. Vamos lá? Let's go, students! Então, alunos, nós vamos estudar agora sobre as conjunções. As conjunções, elas são termos que ligam duas orações. Por isso que em inglês elas também são chamadas de linking words. Talvez você já tenha escutado falar, né, esse termo linking words, que são as conjunções em português. As conjunções, elas são parte essencial, porque elas dão coesão para o discurso, tanto falado quanto escrito. E é por isso que as conjunções, elas ligam as ideias. Por isso vocês precisam conhecer as conjunções e a ideia que cada uma expressa, porque é por meio das conjunções que vocês vão conseguir conhecê-las e perceber a ideia que cada uma expressa. Certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos e nós vamos estudar algumas conjunções. E quais são elas? Nós temos aqui a and, but, or e so. A gente vai estudar o significado de cada uma delas, começando pela conjunção and. We use and to connect two sentences about similar ideas. Então, nós usamos o and para conectar duas frases com ideias similares. I'm baking a cake and my brother is cooking dinner. Eu estou fazendo um bolo e o meu irmão está preparando o jantar. Vejam que aqui o and está ligando as duas orações que têm ideias semelhantes. It was raining hard and the wind was strong. Estava chovendo muito, chovendo forte, e o vento estava forte. Veja que as duas ideias, né, ele está ali complementando uma a outra. O but nós usamos para conectar duas frases com ideias diferentes. O but também, ele introduz informações que ela é diferente da primeira frase. A gente normalmente diz, né, que o but, ele dá a ideia de oposição, de oposto, uma ideia diferente, uma ideia contrária. She's from Paris, but she lives in New York. Ela é de Paris, mas ela mora em Nova York. The computer crashed, but I finally got it to work. O computador travou, mas eu finalmente consegui fazê-lo funcionar. Então veja que aqui são ideias diferentes, ideias opostas.
When one sentence is affirmative and the other is negative, we use but to connect the two sentences. Se uma frase for negativa e a outra for afirmativa, nós também usamos o but para conectar essas duas frases. Veja lá, ó, I love sushi, but I don't like chicken. Eu amo sushi, mas eu não gosto de frango. He doesn't ride a bike, but he loves to skate. Ele não gosta de andar de bicicleta, mas ele ama andar de skate. Então, eu tenho frase afirmativa e negativa sendo conectada pelo but. E temos também or. We use or to connect two sentences that describe different possibilities or choice. Eu vou usar o or para conectar frases distintas, né? Mas que elas tenham possibilidades, descrevam possibilidades diferentes ou escolhas. Por exemplo, the kids should take a nap or they should go to the bed early. As crianças deveriam tirar um cochilo ou elas deveriam ir para a cama cedo. Veja que eu tenho diferentes possibilidades aqui. Do you want to play a game or do you want to go to a party? Eu tenho aqui escolhas. Você quer ir para o jogo ou você quer ir para a festa? Então, eu estou dando a opção de escolha, por isso uso or. E temos também so, que significa então. Nós usamos o so para conectar duas frases quando a segunda frase é o resultado da primeira. We were late, so we missed the first part of the concert. Nós estávamos atrasados, então nós perdemos a primeira parte do concerto. He didn't do this homework, so he couldn't go to the game. Ele não fez a lição de casa, então ele não pôde ir ao jogo. Veja que a segunda frase ali é o resultado do que aconteceu na primeira, de algo que aconteceu na primeira. E também nós usamos o so, significando o propósito de alguma coisa. They whispered to each other, so the teacher couldn't hear them. Eles cochicharam entre eles, então a professora não pôde ouvir. Veja que tinha um propósito, um objetivo para eles cochicharem, para que a professora não ouvisse. We cut the meat so the old people could eat it easily. Então, eles cortaram a carne, né? A frase diz, né? Nós cortamos a carne, então as pessoas idosas puderam comer mais facilmente. Então, nós temos aqui a atividade de listening. Sophia and her brother, Udemy, are talking about going to a holiday resort with their parents. Então, a Sofia e o Udemy, que é o irmão dela, estão falando sobre passar as férias num resort com os seus pais. Você vai ouvir a conversa e escolher o conector que melhor conecta as duas frases aqui. Vamos ouvir então? Damien, I can't wait to start our holiday at the Concord Resort. Yeah, it sounds cool. They have a lot of outdoor sports and there are indoor sports as well. Então, aqui, qual foi o conector que foi usado? So ou went? Aqui, eles usaram o went, né? Ele está dizendo assim, ó, eles praticam muitos esportes ao ar livre e existem esportes indoor, ou seja, esportes em lugares fechados. Então, no caso aqui, foi usado and. That's true. We can play tennis or we can play volleyball. Well, you know I love tennis, but I don't like volleyball. What other things can we do? Então, ele diz, we can play tennis or we can play volleyball. Aqui nós temos escolha. Nós podemos jogar tênis ou nós podemos jogar voleibol. Então, aqui, or. It's amazing. We can go rafting or we can take out a kayak. We can also take a short course so we can go scuba diving. Scuba diving is great, but I don't want to take the course. Então, ele está dizendo ali, né, é incrível, podemos fazer rafting, e aí temos a escolha também, né, ou podemos pegar um caiaque. Então, no caso, foi usado or. You have to take the course so you can learn how to scuba dive safely. Okay, I understand, but I might skip scuba. Are there any hiking trips or do they have rock climbing? Então, you have to take the course, você tem que fazer o curso, né? You can learn how to scuba dive safely. Scuba dive quer dizer mergulho, né? Então, você tem que fazer o curso
Então, você pode aprender como mergulhar de forma segura. No caso aqui, a resposta correta é so. Yeah, they have those trips too. They also have a great games room, and there's a movie room too. Okay, I'll go to the games room, and you can go scuba diving. Então, eles decidiram, né? Eu go to the games room, eu vou para a sala de jogos, and you can go scuba diving. E você vai mergulhar. Então, no caso aqui foi usado o conector and. Essa atividade vocês vão realizá-las no caderno ou quem está logado na plataforma pode fazer direto na plataforma. Nós vamos colocar as frases correspondentes aqui. No caderno vocês farão 3 colunas, connecting to similar ideas, então vocês vão selecionar aqui quais são as frases que estão conectando 2 ideias semelhantes, connect to different ideas, ideias diferentes, e connect to options, está conectando 2 opções. Então, façam 3 colunas no caderno e relacione ali, coloque embaixo quais são as frases que estão utilizando conectores com essa intenção, né? Com essa para transmitir essa ideia. Vou dar um tempinho e vocês vão fazer no caderno ou direto na plataforma. Muito bem, alunos, então nós vamos fazer a correção, corrijam aí, né, no caderno ou na plataforma. Connect to similar ideas. My name is Dave and I'm your new neighbor. Então aqui nós temos o and para conectar as 2 ideias. I play the violin and my brother plays the piano. Também, ideias semelhantes, eu uso o and. He likes her, but he didn't like him. Então, ele gostou dela, mas ela não gostou dele. Então, são ideias diferentes, oposição. She is Japanese, but she lives in China. Ela é japonesa, mas ela mora no Chile. Desculpa, Chile, tá? No Chile. E o último, conectando 2 opções. Come in or go outside. Então, entre ou saia. Então, aqui eu estou dando 2 opções, estou dando a opção de escolha. Nessa atividade, você vai escolher a conjunção correta para completar a frase. Então, vamos lá. We wanted to go to the concert. All the tickets were already sold. Nós queríamos ir ao concerto. Qual nós vamos utilizar aqui? And, but, so, or. All the tickets were already sold. Todos os tickets estavam vendidos. Nesse caso, nós vamos utilizar o but. He did his homework. Ele fez a lição dele. Then he took a bath. So, and, or, but.
Nesse caso, nós vamos usar o and, né? Eu tô dando uma ideia aqui, ó, de adição. Ele fez a lição de casa e então ele tomou um banho. They wanted soap for dinner. They went to Chinese restaurant. Ele queria uma sopa wonton, que é uma sopa chinesa, para o jantar. Eles foram a um restaurante chinês. Nós vamos usar aqui o so, que é o resultado, né? Ele queria uma sopa para o jantar, então ele foi no restaurante chinês. She studied for hours. She could get an A in the exam. Ele estudou por horas. Ele conseguiu um A no exame. Nesse caso, então, nós vamos usar o so novamente. Ele estudou, né? Como resultado dessa primeira ação, ele tirou letra A no exame. As demais atividades, alunos, eu vou deixar que vocês façam na plataforma, ok? Vocês já viram como que faz essa atividade, é só escolher a conjunção mais adequada para cada uma das frases. E nós vamos para o outro exercício, que vocês vão combinar essas duas frases, introduzindo ali uma conjunção para ligar uma com a outra. Olha o exemplo. I saw the new teacher, he didn't see me. As duas frases estão separadas. Vocês vão juntar colocando uma conjunção. I saw the new teacher, but he didn't see me. Então vejam aqui, vocês vão digitar qual é a conjunção que melhor conecta uma frase à outra. Essa atividade também vocês farão na plataforma, certo? E agora nós vamos para a atividade 6. Essa quem está logado pode fazer já na plataforma, quem não está vai fazer no caderno. Nós temos aqui as imagens para que vocês possam relacionar as imagens com as frases. Você pode numerar de 1 a 5 ou colocar as letras A, B, C, D, E no caderno e depois relacionar com as frases. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso. Já voltamos para conferir. Vamos corrigir então? Nós temos aqui a frase I like brown eggs, but I don't like white eggs. Eu gosto de ovos marrom, ovos escuros, mas eu não gosto de ovos brancos. Então, nós vamos ligar aqui. I like apples and I like ice cream. Veja que aqui é a ideia de adição ou também, né, como ideias similares. Eu gosto de maçã e gosto de sorvete.
Então, nós vamos ligar aqui. I like lemons, but I don't like limes. Eu gosto de limão, mas não gosto de limas. I like aubergines and I like bananas. Aqui também, né? São ideias similares. Eu gosto de berinjela e de banana. I like red grapes, but I don't like green grapes. Eu gosto de uvas vermelhas, mas não gosto das uvas verdes. E essa atividade nós vamos organizar as palavras de forma correta, tá? Então as palavras estão embaralhadas e nós vamos colocá-las na ordem correta. Então, nós temos aqui a frase com todas as palavras que nós temos que organizar. Então, nós vamos começar com o sujeito da frase, I. Eu vou fazer essa primeira frase de exemplo, terão mais 4 frases para vocês fazerem. Nós vamos fazer essa de exemplo e as demais você vai praticar na plataforma. Você pode refazer essa do exemplo, fazer as outras também, repetir quantas vezes você achar necessário. Então, a gente está usando o sujeito, depois vamos usar o verbo speak. I speak French. Então, eu falo francês. Agora está na hora da gente conectar a segunda frase, utilizando o conector but. But no one else in my family does. Ó, e vamos conferir a resposta. Então, eu falo francês, mas ninguém mais na minha família fala. Então, veja que a gente tem o but conectando ideias diferentes. Eu falo, mas nenhuma outra pessoa da minha família fala. Então, nós temos as próximas frases para que vocês possam fazer e praticar, certo? Vocês farão na plataforma. E essa atividade agora é uma atividade para vocês praticarem os conectores de forma escrita. Então, write 5 sentences about the activities you do and why you do them. Use the conjunction so to explain our reasons. Então, você vai escrever 5 frases sobre atividades que você faz e por que você faz essas atividades. Você vai usar a conjunção so para explicar as suas razões. Então, temos aqui alguns exemplos que você pode tomar como referência. É claro que você não vai escrever frases iguais, você vai escrever as suas, mas aqui nós temos alguns exemplos. I work in a coffee shop, so I can make money. Eu trabalho numa cafeteria, então eu posso ganhar dinheiro. I do team sports, so I can be with my friends and have fun. Eu faço atividades em equipe, então eu posso estar com os meus amigos e me divertir. I play with my dog every afternoon, so I can relax. Eu jogo com o meu cachorro, eu brinco com o meu cachorro toda a tarde, então eu posso relaxar. I run on the weekend, so I stay healthy. Eu corro nos finais de semana, então eu fico saudável, me mantenho saudável. I study hard so I can get good grades. Eu estudo bastante, então eu posso tirar boas notas. Então, esses são alguns exemplos. Você vai escrever 5 frases com o so, ok? E você pode compartilhar essas frases com seus colegas e professores. E aí, alunos, o que nós estudamos nessa aula? O que você aprendeu nessa aula? A compreender e utilizar conectores e indicadores de adição, condição, oposição, contraste e conclusão. Temos então as referências. Essa aula é só. Muito bom ter vocês conosco. See you next class. Bye, bye!